Bom, pessoal, a gente vai falar um pouquinho aqui dessa NR23, tá? Que é a proteção contra incêndios. Essa norma, ela é bem pequenininha. A ideia aqui é começar esse vídeo, mas é fazer também uma série de vídeos, tá? Dos assuntos que estão caindo nos tribunais relacionados à segurança e transporte, tá bom? Então, assim, é um vídeo amador, tá? Mas é só para a gente anotar aqui, eu quero que vocês registrem o que é de mais importante e o que a banca costuma cobrar dessa norma tão pequenininha, que você vai baixar, você vai ler, você vai perceber o quanto é fácil, tá? Mas um assunto ou outro, essa norma pode te confundir na hora da prova, tá? Um assunto não, um itemzinho ou outro que a gente vai atentar aqui e te orientar, tá bom? Vamos lá. Primeiro é uma norma, a gente chama de norma regulamentadora, tá? Que é a norma regulamentadora 23, que trata da proteção contra incêndios. Essa norma é a mais atualizada. Você tem que pegar a norma mais atualizada na internet. Por quê? A norma anterior era uma norma muito extensa, tá? Então ela sofreu uma série de revogações e alterações e ela ficou bem enxuta, ok? Então, a gente vai começar falando o seguinte. O item 23.1, que trata dessa questão da proteção contra incêndios, inicia assim: todos os empregadores devem adotar medidas de prevenção de incêndios, em conformidade com a legislação estadual e as normas técnicas aplicáveis. O que eu quero que vocês percebam aqui? Que eles dizem, que a norma diz o seguinte: todos os empregadores, tá? Eu já vi questão de prova, e você também já deve ter visto se você está estudando, que eles cobram assim: os diretores, os chefes, os gerentes, os assessores, eles que são responsáveis por adotar essas medidas de prevenção de incêndio. E na verdade não. O termo utilizado pela norma é empregadores, tá? Então são os empregadores que devem adotar essas medidas de prevenção de incêndios em conformidade com que legislação? A legislação estadual, tá? Então, também já vi questão abordando federal. De acordo com a legislação federal, de acordo com a legislação municipal? Não. Os estados hoje é que são responsáveis pela legislação de proteção contra incêndios, tá? Então, esses empregadores vão adotar essas medidas conforme a legislação do estado. Então, cada estado é responsável por legislar sobre a proteção contra incêndio, né? A prevenção e combate a incêndio. Essa é a ideia, ok? Bom, o item 23.1.1 diz o seguinte: o empregador, aí aqui utilizo o termo empregador novamente, tá? Então atentem a isso, é sempre o empregador que é responsável por adotar essas medidas de prevenção, tá? Não esquecendo que é uma legislação estadual. Então aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, quem é responsável por essa legislação é o Corpo de Bombeiros do Estado, aqui do Rio de Janeiro, tá bom? Então, o item 23.1 é o empregador. O que esse empregador deve fazer? Providenciar para todos os trabalhadores. Então, todos os trabalhadores devem obter informações sobre a utilização de equipamentos de combate a incêndio, sobre os procedimentos de evacuação e sobre os dispositivos de alarme existentes. Voltando, o empregador não é o chefe, não é o assessor, não é o diretor, não é o gerente, é o empregador que vai providenciar para quem? Para todos os trabalhadores. Já vi questão de prova abordando para os trabalhadores da CIPA, né, que é uma comissão de prevenção de acidentes, somente para os trabalhadores dessa comissão, somente para os trabalhadores da brigada de incêndio, não, para todos os trabalhadores. Então, numa empresa, todos esses trabalhadores devem obter informações sobre essa utilização de equipamentos e por aí vai, tá bom? Então, atendem a isso, tá? Então, esses trabalhadores devem obter informações do seu empregador sobre a utilização de equipamentos de combate a incêndio. Que equipamentos, Suzana? Extintores, mangueiras,
bombas de incêndio, ok? Esguichos, sprinklers, tá? Que são aqueles chuveirinhos que são acionados com o aumento da temperatura. Então, esses trabalhadores devem ter a noção de como utilizar em caso de emergência, tá bom? Seguindo, procedimentos para evacuação. Então, em caso de emergência, todos esses trabalhadores devem saber como sair daquele local de forma emergencial e também deve saber manusear os dispositivos de alarme. Então, acionar um dispositivo de alarme em caso de emergência, por exemplo, tá? Seguindo, 23.2. Os locais de trabalho deverão dispor de saídas. Então, os locais de trabalho deverão dispor de saídas. Essas saídas devem ser em número suficiente. Óbvio, né? Se existe uma quantidade X de trabalhadores, essas saídas devem permitir que todos esses trabalhadores saiam. Saiam como? Com rapidez e segurança, tá? Então, com rapidez e segurança. Então, o item 23.2 diz o seguinte: os locais de trabalho deverão dispor de saídas em número suficiente, óbvio, e dispostas de modo que aqueles que se encontrem nesses locais possam abandoná-lo com rapidez e segurança em caso de emergência, tá? Então, deve ter número suficiente e deve permitir que esses trabalhadores saiam com rapidez e segurança. Bom, 23.3. As aberturas, as saídas e as vias de passagem devem ser claramente assinaladas. Por meio de quê, Suzana? Por meio de placas ou sinais luminosos. Então, as aberturas, as saídas e as vias de passagens, tá? Então, você vai decorar abertura, saída e vias de passagem. Você pode colocar um Azinho, um S, um V, ASV para decorar, né? Então, ASV, abertura, saída e via de passagem, devem ser claramente assinalados por meio de quê? Placas ou sinais luminosos, indicando a direção. Agora, ele disse pode? Não, né? O legislador disse deve. Então, é uma obrigatoriedade. Há uma obrigatoriedade aí, tá? Então, é uma faculdade? Pode ser claramente assinalada? Não. Deve ser claramente assinalada, tá? Também já vi questão nesse sentido aí. Item 23.4. Nenhuma saída de emergência deverá ser fechada à chave ou presa durante a jornada de trabalho. Esse item aqui, para mim, é o mais importante, é o mais cobrado na tua prova, tá? Então, você vai fazer aí um OBS, um asterisco, alguma coisa assim. Nenhuma saída de emergência, ela deve ser fechada à chave, mas tem uma restrição durante a jornada de trabalho. Então, fora da jornada de trabalho, essas saídas de emergência, elas podem ser trancadas, né? Podem ser trancadas às chaves, fechadas às chaves ou presas. Mas durante a jornada de trabalho, nunca. Eu já vi questão de prova falando assim: as saídas de emergência, elas podem ser trancadas às chaves, à chave, desde que haja um funcionário para realizar a abertura e a saída. Não. Então, nunca durante a jornada de trabalho, tá? Fora da jornada de trabalho, essas saídas podem ser trancadas sim. E o último item, as saídas de emergência podem ser equipadas com dispositivos de travamento. Aí aqui não há uma obrigatoriedade, tá? Então há uma faculdade, elas podem ser equipadas. Por quê? Elas podem utilizar esses dispositivos de travamento ou não. Tá? Então, por exemplo, as portas corta-fogo, que você já deve ter observado no seu condomínio, ou no cinema, por exemplo, elas podem possuir uma barra, né? Uma trava mesmo, que você pressiona para baixo e aí consegue sair por aquela porta. É muito fácil, você apoia e ela abre, tá? Essa trava, esse dispositivo de travamento, ele pode existir ou não. Mas o que é importante é que esse dispositivo permita a fácil abertura do interior, tá? Então você pega o interior e também sublinha, porque eu já vi exterior do estabelecimento. Não faz sentido, né? Porque do exterior você não vai querer entrar quando está na ocorrência de um sinistro. Então você vai querer sair. Então a abertura deve ocorrer do interior para o exterior, tá? Então, gente, isso aqui é só um videozinho de dicas. Eu vou tentar fazer uma série de vídeos para a gente trabalhar aí com esses assuntos
da área de segurança e transporte, tá? Dos tribunais, que vem sendo bastante cobrado, tá bom? Mas aí o que eu queria que vocês fizessem é questões, né? Questões que vocês vão verificando como isso é cobrado na sua prova, tá? Mas atentem a esses termos que a gente falou aqui, é bem facinho essa norma, não tem por que você errar, tá bom? Então é isso. Até mais.